Boa noite, palavra da noite é hoje, caminhos de morte, caminhos de destruição. No livro de Provérbios 14, versículo 12, vai falar: há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Muitas vezes eu e você trilhamos um caminho pensando que o caminho aparentemente é bom, mas o final dele vai nos levar à destruição, vai nos levar à morte. Nós vemos muitos relatos na Bíblia. Nós vemos que o Senhor fala que houve um profeta no Velho Testamento, jovem, que Deus disse para ele: não volte pelo mesmo caminho, não coma pão e nem beba água. E ele foi seguir o seu caminho. Na metade do caminho, nós vemos que o profeta velho chegou e disse: onde vai, rapaz? Ele disse: vou ali. O Senhor disse: não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho. Aí ele: não, o Senhor me falou agora. Assim diz o Senhor: volte pelo mesmo caminho, coma pão e beba água. E ele fez o quê? O caminho que ele ia seguindo, que era o caminho de Deus, ele desprezou e seguiu o caminho do homem, e ele levou à destruição. Por quê? Porque quando ele chegou lá na frente, uma ursa veio e o destruiu. Até a vida perdeu por causa de ter desprezado a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz: aquele que despreza a palavra, ela perece. E nós vemos muitos e muitos exemplos na Bíblia. Nós vemos Saul, que ao invés de esperar a resposta de Deus, seguiu o seu próprio caminho, sacrificando animais e fazendo o que não era agradável aos olhos do Senhor. Deus dizia uma coisa e ele fazia outra. Deus dizia: vá por um caminho e ele ia por outro. E ali ele perdeu o seu reinado e ainda terminou perdendo a sua própria vida. Nós vemos Sansão, um homem que viu Deus dizer que ele não podia tomar mulheres dos filisteus, tomar mulheres de outros povos. Mas nós vemos que ele tomou uma filisteia e ali foi a morte na vida dele. Ele perdeu o poder que havia na vida dele e pela misericórdia de Deus, Deus ainda usou ele no fim da vida, mais cego, destruído, totalmente em sofrimento, na escuridão. Mas pela misericórdia dele, de Deus, Deus ainda deu uma chance. Nós vemos Davi, ele pecou. Era o caminho dele, que Deus queria era que ele fosse para a guerra. Mas ao invés dele ir para a guerra, ele dormiu e seguiu o próprio caminho do seu coração, o engano. Ah, mas o rei podia fazer isso, não. A mulher tinha um homem, tinha um marido, e ele pecou em adultério, e por causa do seu caminho, do seu próprio coração, ele fez o quê? A espada desceu sobre toda a sua casa, porque ele queria consertar o caminho errado, matando o homem. Ali ainda foi mais errado ainda. Ele seguiu um caminho que não agradava a Deus. Ele se arrependeu, ele não perdeu o reinado, mas nós vemos que a espada não se apartou da casa dele. Houve muitos problemas, tudo pelos caminhos que ele seguiu, errado. Por que você está sofrendo hoje? Muitas vezes você pensa e diz: por que eu estou padecendo? Porque muitas vezes você está seguindo um caminho que não é aquele que o Senhor quer que você siga. Muitas vezes você está trilhando um caminho que é o do seu coração, é um engano. Aparentemente é direito, aparentemente é certo, aparentemente está dentro dos padrões, mas o Senhor não mandou. Não é de Deus para você, não é o que você vai fazer, é a desobediência.
Se Deus diz não faça, não faça. O que tem a ver Deus dizer não coma pão e nem beba água? Todos nós comemos pão e bebemos água, mas foi a desobediência. Bem assim foi com Eva, com Adão. Deus disse que coma de todos os frutos, menos do fruto da árvore da vida. Não foi o fruto que ela comeu, foi a desobediência. Quando a gente desobedece, a gente sofre. Esses nós temos que pensar. Quais caminhos estamos trilhando? A desobediência ou o caminho da obediência? Que venhamos trilhar o caminho da obediência a partir de hoje. Se Deus mandou, faça. Se Deus não disse, não faça. Se Deus disse não, não vá pela esquerda, vá pela direita. Vá pela direita. Porque o povo de Israel queria um caminho, mas o Senhor mandou pelo deserto que levava 3 dias. O caminho é árduo, o caminho é difícil, mas é esse caminho que o Senhor quer que eu e você sigamos, para que possamos ser abençoados por Ele. Então é de se pensar qual caminho você está trilhando. O caminho que o Senhor falou, que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, que é a palavra, que é Jesus, ou o caminho que não é a palavra, que te leva à morte, que é o próprio caminho que o diabo oferece, os pratos que o diabo oferece. Cuidado, desperta, pensa bem nisso. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo para que pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus.